Vence o Fluminense mais 3 pontos neste Campeonato Brasileiro, 3 pontos que são importantíssimos. É um Fluminense se consolidando cada vez mais nessa terceira posição. É um Fluminense que segue olhando para cima, apesar dos problemas, da dificuldade na Copa Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro é um time desde o ano passado muito regular. E enquanto estiver nesta situação de estar colado no vice-líder que é o rival, de estar colado ou muito próximo do líder Palmeiras, o Fluminense está na briga. Esse tem que ser o objetivo. Não é pensar lá no final, nas últimas rodadas. O objetivo tem que ser estar no bolo. E no Campeonato Brasileiro, o Fluminense faz isso muito bem. Só que esse jogo, para mim, hoje contra o São Paulo, ele vai além desses 3 pontos. Ele vai muito além. E tem jogo que ganha essa importância. E para mim hoje era fundamental, pensando na terça-feira. É que não dá para você ter pela frente um jogo importante em casa de Brasileirão, não dá para você ficar falando só em Libertadores. A partir de agora a gente vai falar de Libertadores. Mas esse jogo aqui, com a apresentação do Hulk para a torcida aqui no Maracanã, eu tinha uma convicção de que esse jogo serviria para virar essa chave. De um momento irregular, de um momento de resultados ruins, de dificuldade, principalmente na Libertadores, né? O fato novo, às vezes, ele traz um frescor, traz um alívio. E acho que o Hulk hoje ajudou bastante nesse sentido. No público que veio aqui para o Maracanã e também para trazer uma atmosfera que há um bom tempo a gente não via. A gente viu hoje a gente teve, principalmente quem estava na arquibancada, muita gente relatando isso, um clima muito mais bacana, muito mais próximo daquele Fluminense que construiu aquela invencibilidade incrível jogando como mandante justamente sob o comando do Zubeldia. E essa energia, retomar um pouco dessa conexão, dessa confiança, e a confiança não é só do time não, é a confiança do torcedor e é a confiança da torcida para o time, do time para a torcida, essa reciprocidade que estava faltando por N motivos nesses últimos jogos. Era muito importante o Fluminense sair daqui do Maracanã mais forte do que entrou, pensando na terça-feira. E isso aconteceu. Aconteceu porque o time foi superior em relação ao São Paulo, praticamente o jogo inteiro. Achei até estranho que no primeiro tempo foi um jogo muito lento de uma forma geral, foi um jogo devagar. O Fluminense começou com muito mais posse de bola, foi perdendo essa posse de bola e terminou até com 49%. Mas isso quer dizer muito pouco, porque as chances mais claras foram do Fluminense e o Fluminense foi muito mais efetivo. E no fim das contas, a gente sabe que é isso que importa. O São Paulo teve apenas uma chance na primeira etapa, que foi numa bola parada, como sempre um grande problema que esse time tem hoje. Que o Dória raspou de cabeça e quase fizeram um gol. Mas antes disso, já tinha criado uma boa chance pela direita com a Costa, com o Canóbio, e também uma jogada do Acosta que resultou numa finalização do Arana, que bateu com o pé esquerdo e foi para fora. Ali foram 2 chances já com 8 minutos. E aí o gol do Fluminense sai justamente depois dessa chegada do São Paulo e por muito mérito do Canóbio, que hoje para mim teve uma ótima atuação. É um jogador que também nesse recorte negativo da equipe vinha sendo bastante criticado, mas hoje o Canóbio ele briga por aquela bola, ele faz o cruzamento de 3 dedos que vai encontrar o John Kennedy do outro lado, que faz o gol. E aí o segundo gol é uma entregada do Dória, que vai sair jogando pelo meio, e aí a inteligência do Nonato. Hoje, para mim, mais um jogo seguro, um bom jogo do Nonato, se antecipa, já dá um passe de primeira, a genialidade do Lúcio, que outro jogador poderia talvez se apavorar, ele já percebe que o Canóbio está do lado dele, ele já domina e serve o Canóbio. Quando o Lúcio está bem, quando o Lúcio está inspirado, por mais que ele erre, ele vai errar, não tem jeito, é o jeito dele jogar. Ele arrisca o tempo todo, ele não fica dando passo para o lado. O jogo do Lúcio é para frente o tempo todo. E esse tipo de cara, ele vai errar mais, não tem jeito. E quando ele está participativo, ofensivamente o Fluminense é outro. E olha que no primeiro tempo, o Savarino ficou bastante apagado. E aí, diante desse 2-0, que obviamente levar essa vantagem para o vestiário é muito bom, a gente fica na expectativa para ver qual vai ser a postura desse Fluminense, que é aí que é a questão, né? Qual tem sido o padrão? Ou um padrão que foi repetido muitas vezes nesses últimos confrontos, nessa fase negativa. O Fluminense que vai perdendo força, ele vai perdendo performance e aí ele coloca o adversário no jogo. O meu receio era esse. Mas o Fluminense volta para o segundo tempo para fazer o terceiro gol.
volta para ganhar um jogo. E foi muito positivo. Criou 2 chances. Uma no chute do Savarino, passou perto, e outra numa tabela do Acosta, que o Arana finalizou e o Rafael salvou. 2 chances. O Fluminense poderia ter feito o terceiro gol ali. Não fez. Depois disso, é um jogo muito morno. O jogo ele cai novamente de intensidade, porque o São Paulo estava entregue praticamente. O São Paulo estava morto em campo. Não pressionava a marcação, não pressionava a saída de bola. E aí é que mora o perigo, né? Por quê? Você tentou fazer o gol, não conseguiu, ok. Você viu que o adversário, ele não está resistindo muito, ele não está criando muito, você tende a dar uma relaxada. Até porque o time também vai cansando no segundo tempo. Aí você dá uma relaxada. Nessa relaxada você pode se complicar. Não era o caso assim, porque o São Paulo não tinha criado nada. Aí, de repente, num erro ali na frente da área, os caras criam 3 chances. Na primeira, milagre do Fábio, com o André Silva na pequena área chutando. Na segunda, de cabeça, outro milagre do Fábio. 2 milagres em sequência. Gera o escanteio. Aí no escanteio sai o gol. E um gol que o Dória faz com a bola baixa na pequena área. Aí é um outro padrão, que é um problema, e ele continua existindo. A vitória, ela não resolve esse problema. Hoje o Fluminense tem um problema defensivo, ou problemas defensivos escancarados, que fazem com que o Fluminense sofra gol todo jogo. E hoje era um jogo que não tinha necessidade nenhuma de sofrer gol. Porque o Fluminense era melhor, tinha um controle da partida, quase que o tempo inteiro. Foram 5 minutos em que o São Paulo criou essas chances para desestabilizar. Só que assim, depois do Zubeldia e o São Paulo criou essas oportunidades, melhorou um pouquinho no jogo, passou realmente, teve um certo ponto, um certo momento, né, que eles tomam um pouco mais de controle, começam a chegar no campo de ataque com mais frequência, foi quando o Zubeldia mexe no time. Ele tirou a Costa, mas acho que já era uma substituição programada, pensando em preservá-lo. E aí ele tira o John Kennedy e coloca o Castillo. Essa mudança, para mim, ela só faz sentido se também for questão física, porque tecnicamente eu não teria feito. O Castillo entrou mal novamente, quebrando a bola. Aí esse momento de estabilidade vem depois dessa mudança. Quando leva o gol, o Zubeldia coloca o Soteldo, que entrou bem segurando a bola lá na frente, coloca o Bernal também. Mas assim, cara, o São Paulo depois não cria mais nada. O Fluminense retomou o controle do jogo e levou até o fim e poderia ter feito o terceiro gol, chegou a fazer num gol que foi anulado. Então não foi um cenário igual a outras partidas, em que o time foi caindo, foi minguando, e a gente viu que a qualquer momento o São Paulo ia empatar o jogo. Não foi o cenário desse confronto, definitivamente. E é totalmente normal e natural que um time como... mas o São Paulo está em uma fase, uma crise absurda, não existe isso. Continua sendo o São Paulo. São Paulo é um time grande e tem bons jogadores. Em algum momento, cara, os caras vão criar, em algum momento os caras vão querer, vão impor dificuldade. Tem um adversário do outro lado. Né? Então é super natural. A questão é que o torcedor está melindrado em relação a isso, e aí acaba repetindo esse padrão do Fluminense abrir vantagem, controlar o jogo e de repente se destabilizar. Porque se o Fluminense começa o jogo bem, faz o gol, aí de repente numa situação o São Paulo vai lá e empata, e aí depois o Fluminense volta para o segundo tempo, faz o segundo gol, e daí para frente controla o jogo até o fim, percebam que talvez não fosse ter essa leitura. A questão é que esse receio fica porque o time abre vantagem, constrói já, encaminha um resultado e aí depois sai um gol. Aí fica aquele receio. É guerra pra gente. Isso. E aí fica aquele receio. Vai entregar? Vai levar um empate? É muito mais um pressentimento ruim de situações, de jogos anteriores, do que propriamente um resultado dessa partida naquele momento. O Fluminense em nenhum momento ele perdeu completamente o controle do confronto. Tem problema sim, acho que hoje a zaga bateu muito cabeça, o Freitas completamente perdido na marcação no gol, aliás os dois, Freitas e Ignacio mais uma vez, e aí eu vou entrar nesse tema da zaga, porque o Zubeldia falou sobre isso na entrevista coletiva, e ele falou especificamente sobre o Igor Rabelo. Por que o Igor Rabelo não joga? Já que o James está mal, o Ignacio está mal, por que ele não joga? E a resposta do Zubeldia até me surpreendeu um pouco, olha só o que ele disse. Buena pregunta. La respuesta no es fácil porque realmente hemos visto una evolución de él en los entrenamientos y todo. Creo que la respuesta más justa sería porque hay 4 centrales que también son buenos, 2 perfil zurdo, 2 perfil derecho. Y posiblemente sea una de las injusticias que he tenido en este proceso,
El entrenador muchas veces hace justicia y otras veces puede ser injusto con alguna toma de decisión. Y quizá la de Ravelo pudo haber sido una injusticia, de no haberlo utilizado en algún momento. Pero también a favor mío juega que tenemos 4 centrales, ninguno ha sufrido lesiones ni expulsiones que le permitan estar afuera muchos partidos. Entonces a veces en la temporada uno de los 5 zagueros, y también está David Swing, uno de los 5 zagueros es el que menos posibilidad tiene. En este caso le tocó a Igor, pero realmente Igor para nosotros es un ejemplo porque los de afuera que no tienen tantos minutos como le ha tocado a Igor y le ha tocado a Otavio, realmente son un ejemplo para nosotros, porque son los primeros que entrenan bien, son los primeros que están comprometidos con la organización, con lo que pasa en el equipo, con ayudar al equipo, y eso genera un buen clima en el día a día. No tienen problema con su ego, más seguramente quieren jugar y está todo cierto, ¿no? O sea, está todo bien, pero son ejemplos porque apoyan al equipo independientemente de las necesidades de jugar y que quizás están enojados conmigo, pero no se lo hacen saber a los compañeros, que es lo que siempre les digo, ¿viste? A vos te puede tocar no jugar, enojate conmigo, no con los compañeros, ¿viste? Y creo que eso es saludable para un equipo. Y el ejemplo de Igor nos hace bien. Perdón, y Millán no fue relacionado porque teníamos 10 extranjeros, ¿viste? Então vamos lá, eu acho, cara, o Zubeldia foi sincero, acho até interessante a resposta dele, porque ele está se... Pô, talvez eu tenha sido injusto, talvez eu esteja sendo injusto com ele, não é muito normal, até do Zubeldia falar isso. Mas só que ao mesmo tempo, porque assim, beleza, tá sendo injusto o cara tá treinando, tá melhorando, mas você vai continuar sendo injusto, porque os caras, porque ele fala, mas os zagueiros, ninguém se machuca, ninguém se lesiona, não tem suspensão, mas os caras continuam jogando mal. Se o James saiu do time para entrar o Ignacio porque ele estava mal, se o Ignacio já saiu para entrar o James porque ele estava mal, por que o Igor não pode receber uma chance? Então, assim, não bate muito bem uma coisa com a outra. Ele foi sincero ali, ele reconheceu, acho que é muito mais para mandar um recado para o jogador, mas em relação à visão dele, não parece afetar, em termos de decisão, o melhor desempenho do Rabelo e o desempenho ruim de quem está jogando. Então a zaga é um problema, pensando para terça-feira também, porque o Fluminense precisa vencer sem levar gol de preferência. E nos últimos jogos isso não tem acontecido. Acho que no geral o Nonato foi bem hoje, o Hércules fazendo o papel de primeiro volante, foi bem, o Savarino apagado no primeiro tempo, mas no segundo tempo subiu muito de rendimento, ajudou bastante. O Serna, em comparação a outros jogos, acho até que entrou bastante participativo nesse também. Bom, acho que de um modo geral, falei basicamente dos jogadores para mim mais importantes hoje, que fizeram a diferença e levaram o Fluminense à conquista desses 3 pontos. Como eu disse, fundamental. Mas terça-feira, como disse o Fio, é guerra. E esse espírito é que tem que prevalecer dentro de campo, evidentemente. A torcida vai encher, vai lotar, e eu tenho certeza que depois de muito tempo voltaremos a ter um clima muito forte de Libertadores. E aí, com mais confiança, com esse estádio cheio, eu vou falar e vou continuar falando porque é o que eu acredito. Eu tenho convicção de que o Fluminense vai se classificar e vai fazer a diferença que tem que fazer para chegar na última rodada e confirmar a classificação. Tenho convicção disso. E essa vitória, para mim, ela vai muito além dos 3 pontos, porque ela traz ela melhora demais o ambiente para a próxima terça, que a gente vai vir com tudo para cá buscar essa vaga, beleza? Deixa aí seu comentário, se inscreva no canal, já eu volto com muito mais dessa pós-vitória em cima do São Paulo aqui no Maraca.